1985 foi um ano devastador para a inteligência americana, tanto que foi apelidado de o Ano do Espião. 14 americanos foram presos naquele ano sob acusações de espionagem e esses eram apenas os que foram pegos. Da CIA, do FBI, da Agência de Segurança Nacional e da Marinha, as instituições de inteligência americanas foram completamente comprometidas. A maioria desses indivíduos espionou para a União Soviética. O gigante comunista, há apenas 6 anos de sua desintegração, permaneceu como o maior inimigo e principal rival dos Estados Unidos da América. Talvez seja por esse motivo que alguém como o sujeito do vídeo de hoje conseguiu navegar sem ser detectado por mais de 3 décadas, espionando em nome de um gigante adormecido no Extremo Oriente. Ele se movia invisivelmente, fornecendo informações aos seus manipuladores que auxiliaram o Partido Comunista da China a identificar traidores e moldar sua política externa nos Estados Unidos da América. Ele era um estudioso e linguista brilhante. Ele era modesto e percebido como um empregado leal e trabalhador. Essas características o tornaram, como diriam, o espião perfeito. Larry Wu Tai-shin nasceu Jin Wu-dai no dia 17 de agosto de 1922 em Pequim, em uma família moderadamente rica. Retomamos a história em 1943, quando Larry, de 21 anos, era estudante na prestigiosa Universidade Yenching, estudando idiomas e economia. Ele era evidentemente um bom aluno e já havia se tornado fluente em inglês. Foi essa habilidade e sua proficiência em 3 dialetos chineses que o levaram a ser recrutado primeiro para a missão militar britânica e depois para o exército dos Estados Unidos da América como tradutor e intérprete durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ele retornou à universidade para concluir seus estudos, seu campus se tornou um foco de atividade comunista. O colega de quarto de Larry era um homem chamado Sr. Wang. Os 2 homens passavam horas em conversas profundas discutindo a política do dia e suas perspectivas de carreira futura. Larry e Sr. Wang encontraram um terreno comum em sua tristeza ao ver a deterioração das relações sino-americanas. Sr. Wang sugeriu a Larry que usasse seus talentos linguísticos para ajudar a restaurar a diplomacia entre os 2 países. Se ao menos alguém pudesse ajudar a interpretar as atitudes americanas e promover uma maior compreensão entre as 2 grandes nações, Larry definitivamente poderia ser essa pessoa. Para esse fim, o Sr. Wang apresentou Larry a um homem que lhe foi dito ser um oficial de segurança comunista responsável por monitorar os funcionários americanos. Esse homem encorajou Larry a se candidatar a um emprego no consulado dos Estados Unidos da América em Xangai, após sua formatura universitária. Disseram-lhe para simplesmente manter os olhos e ouvidos abertos e ver o que ele poderia aprender, e foi exatamente isso que ele fez. Em 1948, Larry começou a trabalhar no consulado dos Estados Unidos da América, onde seus talentos linguísticos logo o levaram a ser nomeado como o tradutor principal. No ano seguinte, em 1949, ele se casou com sua primeira esposa, Doris Chu, com quem teria 3 filhos. Em maio de 1950, e após a vitória comunista sobre o governo nacionalista, apoiado pelos Estados Unidos da América na Guerra Civil Chinesa, Larry foi transferido para Hong Kong, quando o consulado dos Estados Unidos da América foi forçado a sair da China continental. Quando a Guerra da Coreia estourou no mês seguinte, em junho de 1950, Larry foi enviado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América para trabalhar com os serviços do Exército dos Estados Unidos da América como tradutor e intérprete. Seu papel principal era auxiliar no interrogatório de prisioneiros de guerra chineses que haviam lutado ao lado do exército norte-coreano de Kim Il-sung. Durante esse período, Larry começou a se encontrar com o Dr. Wang, não confundido com seu antigo colega de quarto da universidade, o Sr. Wang. Larry compartilhou com o Dr. Wang informações básicas sobre os interrogatórios de prisioneiros que participou
desde a comida fornecida até as condições de vida e métodos de interrogatório dos Estados Unidos da América. À medida que as semanas avançavam, Larry começou a fornecer informações mais pessoais sobre os interrogados. Ele identificou prisioneiros que permaneceram leais à China e aqueles que não eram. Como resultado, milhares foram libertados dos campos de prisioneiros de guerra após a guerra. Muitos foram enviados a campos de prisioneiros na China para reeducação ideológica. Um número desconhecido foi executado imediatamente. A primeira recompensa que Larry recebeu por compartilhar essas informações foi um pagamento de $2.000 de Hong Kong. Isso foi uma pequena gota no oceano, mas o dinheiro aguçou seu apetite por mais. Larry virou um viciado em jogo, frequentando os clubes de strip mais decadentes de Hong Kong. Ele tinha vícios caros e sabia que havia encontrado uma maneira de financiá-los. Quando o armistício coreano foi assinado em 1953, encerrando o combate na Guerra da Coreia, Larry estava pronto para sua próxima missão. Ele se mudou com sua esposa Doris e 2 filhos pequenos para Okinawa, Japão, onde começou a trabalhar para o Serviço de Informações de Transmissões Estrangeiras dos Estados Unidos da América, Serviço de Informações de Transmissões Estrangeiras. Operando a partir da base aérea de Kadena, o Serviço de Informações de Transmissões Estrangeiras era na verdade uma divisão da CIA e era principalmente responsável por traduzir transmissões de rádio chinesas e outros meios de comunicação para o inglês. O trabalho de Larry era crucial para a inteligência dos Estados Unidos da América, pois as transmissões eram praticamente a única janela do Ocidente sobre as intenções da China em questões geopolíticas-chave como a Coreia e Taiwan. Foi enquanto trabalhava para o Serviço de Informações de Transmissões Estrangeiras que o relacionamento de Larry com seu controlador Dr. Wang chegou ao fim. Substituindo o Dr. Wang estava Ho Chi Minh, um agente do Ministério de Segurança do Estado chinês, que era conhecido por Larry apenas como Sr. Wu. A posição de Larry oferecia a ele uma visão do que a CIA estava mais interessada, a julgar pelo conteúdo das transmissões que ele era obrigado a traduzir, embora ele não tivesse acesso a informações ultrasecretas. A inteligência que ele coletava era de um tipo distinto. O tipo que permitia à inteligência chinesa avaliar o sentimento dos Estados Unidos da América em relação aos acontecimentos relatados na China continental, armada com esse conhecimento. Os chineses poderiam optar por limitar a cobertura da imprensa em certos eventos, e questões ou espalhar desinformação sobre esses tópicos, enquanto isso não parece muito. A coleta desse tipo de informação era uma parte-chave da coleta de inteligência chinesa. A diferença entre os métodos e objetivos. A diferença da inteligência chinesa comparada à União Soviética e América foi marcante, onde soviéticos e americanos entraram feito touros furiosos em loja de porcelana. A abordagem chinesa era longa, lenta e pervasiva, quase imperceptível, onde os americanos e soviéticos eram brutos e diretos. Os chineses eram sutis e cautelosos. Os soviéticos, como seus homólogos americanos, confiavam em um pequeno número de indivíduos para produzir inteligência altamente seletiva. Os chineses, por outro lado, operavam inundando a América com pessoas de todas as esferas da vida. De estudantes e cientistas a empresários e emigrantes, os chineses contavam com um grande número de pessoas para produzir pequenas quantidades de inteligência. Essa abordagem cautelosa permitiu Larry operar com relativa facilidade. Trabalhar a partir do Japão apresentou algumas dificuldades para Larry que ele até aquele ponto ainda não havia experimentado. Ele não estava mais em Hong Kong, onde encontrar seu controlador era de baixo risco e ir para o continente era simples. Os métodos chineses de espionagem sempre exigiam reuniões presenciais. Como seu trabalho era de progresso lento, ele se encontrava com o Sr. Wu em Hong Kong pelo menos uma vez por ano para uma sessão de briefing. Ele fez isso pelos próximos 8 anos enquanto vivia na base aérea. Quando a década de 1950 estava chegando ao fim, Larry recebeu uma nova oportunidade de ouro. Ele estava prestes a ir viver nos Estados Unidos da América. Em janeiro de 1961, Larry foi transferido para trabalhar no escritório do FBI em Santa Rosa, Califórnia.
Seu trabalho era essencialmente o mesmo: traduzir transmissões de rádio chinesas para o inglês, com base nas necessidades de inteligência classificadas da CIA. Larry continuou a fornecer informações aos seus manipuladores, cujo verdadeiro valor era para os chineses confirmarem ou refutarem a inteligência que já haviam obtido por meio de outras fontes. Dado que Larry agora estava operando a partir do coração da América, contingências tiveram que ser colocadas em prática para sua continuação como espião. Ele recebeu o número de telefone de um Sr. Lee, que morava em Toronto, enquanto continuava a fazer viagens para Hong Kong a cada poucos anos para ser informado pelo Sr. O. Era muito mais fácil para Larry atravessar a fronteira indefesa entre os Estados Unidos da América e o Canadá para entregar sua inteligência. Outro de seus novos contatos era um padre católico que morava em Nova York chamado Padre Mark Chung. Se Larry se encontrasse comprometido e precisasse fazer uma saída rápida, ele deveria se encontrar com o Padre Chung no confessionário da Igreja da Transfiguração. Larry se divorciou de Doris em 1959 antes de chegar à América e iniciou um relacionamento com Chao Chin-yu, também chamada de Kathy, que conheceu enquanto trabalhava no Japão. Larry e Kathy se casaram em Reno em 5 de agosto de 1963 e em 1965, Larry Chin se tornou um cidadão americano naturalizado. Larry não era apenas extremamente proficiente em seu trabalho, ele também era encantador e popular entre seus colegas. Seu conhecimento sobre a cultura e os dialetos chineses o tornaram o especialista a quem todos na comunidade de inteligência recorriam para se comunicar em chinês. Ele sempre recebeu avaliações de desempenho brilhantes. Nos próximos 5 anos, Larry continuou seu trabalho para o FBI em Santa Rosa. Quando o escritório da Costa Oeste foi fechado, Larry foi oferecido um cargo na sede do FBI em Roslyn, Virgínia. Com o início da década de 70, Larry estava indo para o coração da inteligência dos Estados Unidos da América, que é exatamente onde seus superiores queriam que ele estivesse, já que agora ele se tornaria um funcionário pleno da CIA como analista e tradutor. Larry Chin foi submetido a uma verificação de antecedentes rotineira, mas extensa. Nenhuma informação pôde ser obtida dos 28 anos que ele passou vivendo na China. No entanto, os 20 anos de história que puderam ser descobertos de sua vida em Hong Kong, e desde que se mudou para a América, não revelaram nada de errado. Um teste de polígrafo também não levantou nenhuma bandeira vermelha. Larry ouviu lentamente as perguntas que lhe foram feitas primeiro em inglês, depois traduzidas para o chinês. Ele entendia os 2 idiomas. Rapidamente, Larry recebeu uma autorização de segurança ultra-secreta e se acomodou em seu novo papel, trabalhando diretamente para a CIA. Larry era responsável pela maior parte das tarefas de tradução para o material e comunicações em chinês. Para seu trabalho, ele tinha acesso total a relatórios de inteligência ultra-secretos dos Estados Unidos da América. Ele conseguia traçar o perfil tanto dos oficiais da CIA com quem trabalhava, quanto dos agentes com quem eles se comunicavam no leste. Ao traduzir as comunicações, Larry perguntava sobre a idade, gênero e nível de educação do destinatário, dialeto local e outros detalhes pessoais. Todas essas informações Larry passava para a segurança pública chinesa. Esses detalhes resultaram na exposição de um número incalculável de informantes e agentes americanos. Só podemos especular sobre seus destinos. Larry estava apenas alguns meses em seu novo emprego quando um documento ultra-secreto chegou à sua mesa, que não só determinaria seu futuro como o ativo mais valioso da China, mas também desempenharia um papel na determinação do cenário geopolítico para o futuro imediato. Por 20 anos, e desde que o Partido Comunista Chinês assumiu o poder, as portas da diplomacia entre os Estados Unidos da América e a China permaneceram firmemente fechadas. Quando Richard Nixon assumiu a presidência dos Estados Unidos da América em janeiro de 1969, os primeiros sinais de uma mudança de atitudes foram percebidos. Nixon e seu conselheiro de Segurança Nacional, Henry Kissinger, planejavam secretamente uma primeira missão diplomática à China.
O relatório ultra-secreto nas mãos de Larry Wu Tai-shin detalhava a chamada abertura de Nixon-Kissinger em relação à China e os planos dos Estados Unidos da América de visitar o país. Larry sabia que encontrara ouro. Ele fotografou o relatório e contatou o Sr. Lee em Toronto por telefone público. Ele então viajou para o Canadá via Nova York, onde entregou o microfilme contendo o relatório secreto. Esse rolo de microfilme foi enviado de volta para a China, desenvolvido e impresso, e eventualmente chegou à mesa do próprio Mao Zedong. Assim, em 1971, quando Kissinger começou a discutir planos para o presidente dos Estados Unidos da América visitar a China, os chineses já tinham um aviso prévio das intenções dos Estados Unidos da América e estavam receptivos. Em 17 de fevereiro de 1972, o presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, desembarcou do Air Force One no aeroporto de Pequim, com a mão estendida. Nixon declarou mais tarde que, ao apertar as mãos de Zhou Enlai, o primeiro-ministro do Partido Comunista Chinês, uma era terminou e outra começou. A viagem de Nixon foi um sucesso retumbante. Ele até declarou que foi a semana que mudou o mundo. A restauração das relações Estados Unidos da América, China, serviu a um duplo propósito, estressando os laços da China com a União Soviética. A espionagem de Larry Chin fortaleceu as relações Estados Unidos da América, China, objetivo que o motivou a espionar inicialmente. De volta à China, Larry era considerado um herói por seu papel no avanço das relações sino-americanas. Nos próximos 9 anos, Larry continuou seu trabalho de espionagem, voando regularmente para Toronto e ocasionalmente para Hong Kong, para se encontrar com seus manipuladores e passar mais informações. No total, Larry Chin recebeu cerca de $180 mil do governo chinês pelo seu trabalho, o equivalente a aproximadamente $1,2 milhão em valores atuais. Essa segunda fonte de renda abriu um mundo novo para Larry. Restaurantes caros, férias, mulheres e jogos de azar eram a ordem do dia. Larry não conseguia resistir a esses dois últimos vícios. Ele continuou frequentando clubes de strip e apostando enormes somas de dinheiro nas mesas de blackjack em cassinos em Atlantic City e Las Vegas. Contudo, ele manteve esse aspecto de sua vida pessoal majoritariamente em segredo de seu empregador. Ele era discreto com sua riqueza, e quando algum colega percebia que ele estava vivendo além de seus meios, ele conseguia explicar isso como ganhos de cassino. O que ele não perdia no cassino, Larry Chin usava para investir em imóveis, acumulando para si um portfólio de propriedades no valor de $700 mil americanos, abrangendo Baltimore, Washington e Las Vegas. Ele também mantinha uma conta bancária em Hong Kong, na qual guardava uma reserva de $200 mil americanos. Após uma longa e ilustre carreira, Larry se aposentou de sua posição na CIA em janeiro de 1981. Ele foi condecorado com a Medalha de Inteligência pelo serviço prestado ao seu país. Ao longo dos anos, ele omitiu sua aposentadoria dos manipuladores chineses para manter seu status como agente mais valioso. Ele continuava viajando para Hong Kong, onde compartilhava informações obtidas através do contato com ex-colegas. Ele ligava para eles, supostamente para se atualizar, mas na verdade descobria quem trabalhava em cada departamento e caso. No quarto dia de fevereiro de 1982, Larry tomou uma decisão que iniciaria sua ruína. Ele voou para Pequim para participar de um banquete em sua homenagem por seu trabalho para a inteligência chinesa. Lá ele recebeu o título honorário de vice-chefe de departamento no Ministério da Segurança Pública. Ele entrou para o seleto grupo condecorado por ambos os lados em uma guerra de inteligência. Ele também recebeu um paraquedas de ouro de $40 mil. A vida era boa para Larry Chin, mas ele mal sabia que um oficial trabalhando para o Ministério da Segurança Pública chinês estava secretamente trabalhando com a CIA como informante. Este homem estava prestes a desertar para os Estados Unidos da América e revelar a longa série de espionagem de Larry que durou décadas.
Codinome Plainsman pela CIA, Yu Chang-chon era um walk-in, um desertor que fez o primeiro contato com os Estados Unidos da América sem ser solicitado para oferecer seus serviços. Voluntários como este são sempre tratados com circunspecção devido à alta chance de uma operação de isca. E detalhes em torno da decisão de Yu Chang-chon de trair seu país são incertos. As especulações sobre seus motivos variam desde desilusão política até dinheiro. Ainda na China, Yu Chang-chon alertou a CIA sobre um espião chinês dentro das fileiras da inteligência americana. Ele não sabia o nome do homem, mas disse que o espião havia voado para Pequim em fevereiro de 1982. A CIA passou 6 meses avaliando essa dica, não querendo envolver o FBI se não precisasse e, claro, sempre sem querer admitir que poderia ter um espião dentro de suas próprias fileiras. Foi apenas no dia 28 de setembro de 1982 que a CIA determinou que provavelmente havia alguma verdade no assunto, e só então passou a informação para o FBI. Foi neste dia que um relatório chegou à mesa do agente especial do FBI, R.C. Smith. Convenientemente para a CIA, o relatório dizia que o espião provavelmente estava no FBI ou no Exército. O agente Smith montou sua equipe em antecipação a uma extensa caça ao espião, designando o agente especial Tom Carson para investigar. Carson abriu um novo arquivo que, devido à falta de informações, ele rotulou apenas como assunto desconhecido, abreviação para assunto desconhecido. Ele não iria excluir ninguém dos âmbitos de sua busca. Certamente não toda a CIA com base apenas em sua palavra. Ele sabia apenas que o suspeito era um homem chinês que foi a Pequim se encontrar com seus mestres espiões para ser homenageado em um banquete. A dica de Yu Chang-chon continha 2 imprecisões-chave que enviaram os investigadores do FBI em uma busca infrutífera por quase 1 ano. Yu disse que o espião havia voado em um voo da Pan Am para Pequim e que ele era um funcionário atual dentro da inteligência americana. Na realidade, Larry Chin havia recentemente se aposentado da inteligência chinesa. Eles apenas não sabiam disso, e ele havia voado na Companhia Aérea Nacional da China, a Administração da Aviação Civil da China, e não na Pan Am. O agente especial Tom Carson rapidamente estabeleceu que não houve voos da Pan Am para Pequim no dia 6 de fevereiro. Ele, no entanto, passou semanas vasculhando os registros da companhia aérea sem sucesso. Uma vez que percebeu que seu tempo estava sendo gasto em vão, o FBI decidiu ampliar sua busca, ouvindo horas de conversas telefônicas gravadas através da vigilância da embaixada chinesa nos Estados Unidos da América. Em janeiro de 1983, o agente especial Tom Carson estava quase perdendo a esperança. Então, ele se deparou com uma gravação de uma conversa telefônica de 5 de fevereiro de 1982. Isso foi apenas um dia antes das datas em que seu informante havia voado para Pequim. Um oficial chinês no aeroporto John F. Kennedy fez a chamada para a embaixada chinesa. Ele ligou para o escritório avisando que seu voo para a China atrasou devido a uma tempestade de neve. Nenhum funcionário federal americano jamais teria sido autorizado a voar em uma companhia aérea chinesa, mas se o voo tivesse sido organizado pela inteligência chinesa, bem, era inteiramente possível que o infiltrado estivesse naquele voo específico. Carson não conseguiu a lista de passageiros do voo da Administração da Aviação Civil da China, mas a dica do Plainsman também mencionou que o infiltrado retornou aos Estados Unidos da América em 27 de fevereiro de 1982. Ao verificar os registros de voo, ele viu que o voo 983 da Administração da Aviação Civil da China havia pousado no Aeroporto Internacional de São Francisco na data em questão. Ele correu para solicitar a lista de passageiros da alfândega. Entre os nomes estavam 4 passageiros americanos. Mas um nome de som chinês em particular se destacou do resto. O endereço fornecido por este passageiro era em um subúrbio de Washington que abrigava uma grande comunidade de funcionários federais. Ao verificar o nome no banco de dados do FBI, confirmou-se que o passageiro havia sido submetido a uma verificação de antecedentes e possuía autorização de segurança. Carson contatou a CIA para verificar se ele era um de seus funcionários. Não, eles disseram que ele costumava ser.
Embora todas as circunstâncias, as evidências apontavam para Larry Wu Tai-shin como sendo desconhecido, ele se tornou o principal suspeito do FBI. Tom Carson e sua equipe começaram imediatamente a vasculhar todos os documentos que passaram pela mesa de Larry nas 3 décadas em que ele trabalhou para a CIA. No entanto, ele não encontrou nada. Não havia nenhuma evidência direta que indicasse que Larry estava atuando como um agente duplo. Se Larry Chin ainda estivesse empregado pela CIA, o plano seria colocá-lo à prova, instalar câmeras escondidas em seu escritório, fornecer-lhe informações falsificadas, às quais mais ninguém tinha acesso, e então ver se acabava nas mãos dos chineses. Claro, com Larry já aposentado, isso não seria possível. Sem ser pego em flagrante, investigar e depois processar Larry Chin seria uma tarefa muito difícil. Decidiu-se que a melhor aposta do FBI era tentar atrair Larry de volta como consultor. Apesar de ter sido oferecida uma generosa recompensa por seus serviços, Larry recusou depois que lhe disseram que ele precisaria fazer outro exame poligráfico para restaurar sua autorização de segurança. Sua desculpa foi que estava muito ocupado com seu trabalho em sua alma mater na Universidade Yen-Chen. O FBI não teve escolha a não ser esperar e observar naquele instante. Em 13 de abril de 1985, o FBI recebeu um mandado para instalar vigilância por telefone e microfone no apartamento de Larry Chin. Nos próximos 2 anos, 2 agentes especiais do FBI fluentes em chinês ouviram todas as conversas que Larry teve. Eles inspecionaram as correspondências de Larry para identificar possíveis contatos através de endereços de retorno e carimbos postais, mas não tinham autorização para abrir suas cartas. Enquanto ouviam suas conversas telefônicas, os investigadores descobriram um lado mais sombrio, anteriormente desconhecido, do homem adorado por seus colegas e chefes americanos. Larry costumava se envolver em ligações telefônicas de teor sexual com mulheres que ele chamava de sobrinhas. Seu comportamento era tão ruim que os investigadores do FBI chegaram a descrever Larry como um safado lascivo. Um dia, ocorreu um incidente entre Larry e uma adolescente na lavanderia do complexo residencial onde ele morava, e isso levou a uma acusação de agressão contra Larry, que foi posteriormente retirada. Como resultado disso, a família Chin se mudou de sua casa para outro apartamento. Isso significou que o FBI teve que solicitar novamente um mandado, resultando em algumas semanas de atraso na investigação, e não demorou muito para que Larry se encontrasse novamente em apuros. Homem supostamente agarrou uma adolescente que passava de bicicleta por ele, mas nenhuma acusação foi feita após o incidente. Eventualmente, o FBI pensou que estava em algo quando ouviu Larry falando com uma mulher de Chicago, na qual ele pediu que ela trouxesse a máquina. Os agentes ficaram desapontados ao descobrir que Larry Chin estava descrevendo um brinquedo sexual e não algum aparelho que ele pretendia usar para cometer espionagem. O casamento de Larry Chin com sua segunda esposa estava em terreno instável. Katy sabia de suas escapadas sexuais e tentava ativamente impedi-lo de ser infiel. Em uma ocasião, Larry derrubou Katy no chão quando ela tentou impedi-lo de sair com seu veículo para se encontrar com sua amante. Os problemas conjugais de Larry o fizeram se mudar para o apartamento ao lado. O FBI teve novamente que solicitar um mandado de vigilância, atrasando a investigação por mais algumas semanas. Em junho de 1983, o FBI foi informado por aviadores que Larry planejava viajar para Hong Kong e Macau. Ele pretendia encontrar seu agente chinês, sendo a oportunidade do FBI de pegá-lo em flagrante. As dificuldades da inteligência americana em operar na China comunista fizeram a CIA recusar o pedido de Tom Carson para seguir Larry até Hong Kong. Porém, o FBI seguiu Larry até o aeroporto de Dulles e interceptou sua bagagem durante o manuseio antes de ser embarcada no avião. Ao revistar a bagagem, o FBI não encontrou nada de incomum, exceto por uma chave misteriosa marcada com caracteres chineses e o número 533. Como se descobriu, essa era a chave para o quarto número 533 do Hotel Chengmin, em Pequim.
um local conhecido por ser um ponto de encontro para atividades de inteligência. Mas a chave sozinha não era nenhuma prova concreta. Como tal, o FBI estava impotente para impedir Larry de deixar os Estados Unidos da América. A Operação Garra de Águia estava chegando a um impasse. Por 2 anos, os investigadores estiveram procurando, mas não conseguiram encontrar nenhuma evidência direta de que Larry Wu Tai-shin havia cometido um ato de espionagem. Com os aviadores, sua principal fonte, seguros nos Estados Unidos da América após a deserção, o FBI decidiu confrontar Larry Chin. Esperava-se que os entrevistadores pressionassem Larry o suficiente para que ele confessasse. Uma equipe de entrevista foi montada e agentes do FBI bateram na porta de Larry Chin em 22 de novembro de 1985. Eles pediram uma conversa amigável com ele a respeito de um possível vazamento para o serviço de inteligência chinês, seja por curiosidade ou arrogância. Larry concordou em deixar os homens entrarem para responder às suas perguntas. Sentado à mesa de jantar, Larry permaneceu impassível quando foi informado de que o informante havia estado ativo na CIA durante a década de 70 e 80. As perguntas feitas pelos agentes provocaram pouca resposta, e então eles decidiram aumentar a pressão. Arriscando anos de trabalho e investigação anteriores, eles colocaram tudo em jogo. Antes de Larry dizer a ele que sabiam sobre suas viagens para Toronto e Hong Kong, e que sabiam que ele era um espião, a resposta inicial de Larry foi negar. Mas quando os agentes do FBI contaram a ele sobre a chave do quarto de hotel 533, rachaduras surgiram na postura confiante de Larry. Como sei que não estão blefando? Ele teria perguntado. Então, os agentes do FBI lançaram seu último trunfo, dizendo a Larry que eles sabiam sobre sua viagem anterior a Hong Kong. Em setembro de 1983, ele se encontrou com Ho Chi Minh e pediu dólares americanos, 150 mil, para ajudá-lo a resolver assuntos em seu divórcio de sua esposa Carrie. Ao ouvir isso, Larry Chin soube que seu número estava acabado. Havia apenas mais uma pessoa no mundo que conhecia esses detalhes, e ele enfrentou a súbita realização de que seu manipulador, Sr. O, havia sido comprometido ou havia desertado para os Estados Unidos da América. Sabendo que não tinha chance de escapar, ele decidiu cooperar com os investigadores. A Operação Garra de Águia foi concluída com sucesso no dia 23 de novembro de 1985, com a prisão de Larry Wu Tai-shin. A inteligência americana sentiu um constrangimento agudo. Larry Chin foi outro informante descoberto no desastroso auge de 1985. Era crucial para os promotores dos Estados Unidos da América que Larry Chin fosse rapidamente levado à justiça. O caso de Larry foi ouvido no Tribunal Federal de Alexandria, na Virgínia, de 4 a 7 de fevereiro de 1986. Uma das principais acusações contra Larry era o tempo que ele passou espionando para a China durante a Guerra da Coreia. Os promotores enquadraram da seguinte maneira: aqui estava um ato claro que prejudicou a segurança nacional dos Estados Unidos em meio a um conflito militar. Americanos morriam enquanto Larry espionava. Em sua defesa, Larry Chin testemunhou que havia passado informações classificadas para os chineses apenas como parte de uma missão pessoal para superar a paranoia chinesa e ajudar a reconciliar as diferenças históricas entre a China e os Estados Unidos. Isso jamais bastaria como defesa. Com base em sua confissão e evidências apresentadas no julgamento, o júri considerou o sexagenário culpado em 17 acusações de espionagem, evasão fiscal, conspiração e falha em relatar transações financeiras e de ouro estrangeiras. Larry Wu Tai-shin foi condenado a incríveis 133 anos de prisão e multado em 3.300.000 dólares americanos. Enfrentando prisão perpétua em 21 de fevereiro de 1986, Larry Chin se suicidou em sua cela, sufocando-se com um saco plástico que ele amarrou firmemente ao redor do pescoço usando seus cadarços. Uma fonte da CIA disse mais tarde que, durante uma visita do cônsul chinês, Larry foi informado de que, contanto que ele morresse sem revelar nenhum de seus segredos,
sua família seria cuidada. Antes de seu fim prematuro, Larry se preparava para um interrogatório completo com a CIA, mas este nunca ocorreu. Não foi possível avaliar completamente os danos. A inteligência americana nunca determinou a extensão completa dos danos. Larry King pode ter iniciado sua jornada de espionagem décadas antes, com um objetivo ingênuo, causando consequências significativas. De mediar as relações entre os Estados Unidos da América e a China, essas nobres ambições ficaram em segundo plano. Para o seu desejo de riqueza, este episódio serviu como um despertar rude para a inteligência dos Estados Unidos da América sobre a ameaça de espionagem da China comunista. Dado o acesso que Larry King tinha à inteligência bruta no decorrer de seu trabalho, a CIA e o FBI tiveram que assumir que quase não havia nada que os chineses não tivessem visto. Isso causou uma mudança de foco, com as agências de inteligência dos Estados Unidos da América percebendo que por muito tempo negligenciaram a China, estando tão focadas no bloco soviético. No início do novo milênio, a espionagem chinesa contra os Estados Unidos da América superou rapidamente o auge dos esforços soviéticos durante a Guerra Fria, traçando novas linhas de batalha e preparando o cenário para um novo tipo de guerra de inteligência. Obrigado.